Olá, seja bem-vindo ao programa especial sobre o 14º Fórum Internacional de Administração, que acontece entre os dias 18 e 20 de maio no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar por Skype com José Pastore, ele que é um dos palestrantes e que vai trabalhar o tema As relações de trabalho nas cadeias globais de valor, a re-regulamentação necessária. José Pastore, seja muito bem-vindo ao nosso programa, como vai? Tudo bem, e vocês? Um abraço, prazer falar com vocês do Rio. Tudo bem, o prazer é todo nosso. José Pastore, como está a relação de trabalho no mundo atual? O que ocorre hoje no mundo do trabalho é que a grande competição que existe não é mais entre empresas. A grande competição que existe hoje no mundo é entre redes de produção ou cadeias produtivas, ou também chamadas cadeias de valor. Ou seja, as empresas se especializaram e cada uma faz uma parte do trabalho geral, e isso depois é integrado numa cadeia de valor, numa cadeia que reúne todas as partes e que passa a entregar o produto final ou então o serviço final. Ou seja, o modo de trabalhar no mundo mudou bastante. Hoje trabalha-se através de grandes parcerias de empresa. Por exemplo, a Embraer, que constrói aviões no Brasil, o que ela faz por conta própria é o projeto e a montagem dos aviões. Todo o restante, todos os componentes, os sistemas, os subsistemas que entram no avião, são produzidos por outras empresas. Algumas poucas brasileiras e muitas estrangeiras. Tudo isso é reunido depois para a montagem final do produto, que é o avião da Embraer. Então, as relações do trabalho hoje que acontecem dentro dessas cadeias de valor são muito mais complexas, são muito mais diferenciadas, muito mais diversificadas, talvez seja o melhor termo. Bem diferente de quando você tinha dentro de uma mesma empresa a entrada da matéria-prima e depois a manufatura do produto final, tudo isso feito pelos empregados daquela empresa. Essa é a grande transformação que está predominando no mundo e as novas relações do trabalho acontecem dentro desse novo cenário. Agora, nós vivemos em um mundo que ele é globalizado, certo? Essa globalização influencia nessas relações? Influencia pesadamente, porque hoje as empresas elas procuram buscar os produtos que são produzidos com mais eficiência em qualquer lugar do mundo. Ou seja, as empresas se especializaram de acordo com as suas vantagens comparativas. Então, há empresas no Sudeste Asiático, por exemplo, que se especializaram em produzir componentes eletrônicos. E elas têm vantagens comparativas para fazer componentes eletrônicos, porque elas contam com um sistema de regulação muito simples na área tributária, com um sistema de relações do trabalho bastante simplificado também. Com isso tudo, elas produzem componentes eletrônicos de boa qualidade a custo baixo e a preço baixo. Então, as empresas que montam aviões, automóveis, eletrônicos, etc., vão buscar esses produtos fora do seu território porque eles apresentam qualidade e preços mais vantajosos. E agora a gente faz a grande pergunta, que é justamente o tema que José Pastore trabalha. José Pastore, como se daria essa regulamentação necessária? O que ocorre é que com essas novas relações de trabalho, dentro das cadeias de valor, você tem uma mescla muito grande de tipos de contratos de trabalho. Alguns trabalhadores, eles trabalham na forma convencional que nós conhecemos, que é contrato por prazo indeterminado na mesma empresa e trabalham por muitos anos ali, o que no nosso caso brasileiro é regido pela CLT. Mas há outros trabalhadores que trabalham em mais de uma empresa, porque prestam serviços terceirizados. Eles trabalham um pouco numa empresa, outro pouco numa outra empresa, e às vezes eles trabalham simultaneamente para 2 ou 3 empresas prestando serviços
especializados. Isso não está contemplado, por exemplo, pela CLT. A CLT ela pressupõe uma relação fixa e continuada entre empregado e empregador. Agora, acontece que, seja qual for a realidade, esses trabalhadores precisam de proteções. Quais são as proteções que eles precisam? São as proteções básicas. Precisam ter proteções contra acidentes, contra doenças, contra o que vai acontecer na velhice, aposentadoria, após a morte, pensão. Então, essas proteções que são garantidas pelos contratos convencionais da CLT, aquele que trabalha continuamente numa empresa e assina a carteira de trabalho, essas proteções não existem para os outros empregados. E é preciso existir. Aí, então, o desafio que se coloca aos especialistas, aos juristas, aos legisladores, de buscar formas para garantir essas proteções, mesmo em condições diferentes de trabalho, que é o que predomina hoje nas cadeias globais de valor. E o que o senhor espera do 14º FIA? Eu penso que será um grande desafio e muito interessante, porque o fórum reúne profissionais competentes de várias áreas, e cada uma tem a sua especificidade. E eu, como pesquisador, estou exatamente procurando, no dia a dia, as especificidades para poder ver de que maneira a gente pode desenvolver um esforço de pesquisa e, com isso, equacionar as necessidades que os trabalhadores têm nesse novo cenário. José Pastore, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e nos vemos em maio, no 14º FIA. Tá bom. Obrigado a você. Um abraço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, por acompanhar esse programa. Não se esqueça, acesse o site do FIA, se inscreva e participe desse evento. Até o próximo programa. Tchau.